Certo, pessoal? Hoje nós daremos continuidade sobre o estudo daquilo que vem a ser o Imposto sobre o Valor Acrescentado, o IVA. Estamos na nossa aula número 3. Hoje nós vamos aprender praticamente a origem do IVA e depois, nas aulas posteriores, nós estudaremos sobre a caracterização do IVA, regimes do IVA, incidência, isenções e aprenderemos também sobre o regime jurídico das faturas e documentos equivalentes. Depois nós, no capítulo 2, vamos estudar como é que nós podemos fazer a contabilização do imposto sobre o valor acrescentado, o imposto suportado, o imposto dedutivo, o imposto liquidado e outras formas de registrar, ou seja, de fazer lançamentos do IVA na contabilidade. Então, pessoal, sem mais delongas, nós vamos avançar aqui na introdução sobre o imposto sobre o valor acrescentado. Nós temos aqui a nossa introdução. Pessoal, essa introdução é muito importante. Praticamente toda a matéria está resumida nessa introdução que nós faremos sobre o imposto sobre o valor acrescentado. Então, de acordo com a nossa introdução, nós temos o imposto sobre o valor acrescentado, o IVA, é um tributo amplamente utilizado em muitos países para arrecadar receitas fiscais de forma eficiente e equitativa. Em Angola, o IVA foi implementado com o objetivo de modernizar e melhorar o sistema tributário do país, substituindo o antigo imposto de consumo. A introdução do IVA em Angola ocorreu em 1º de outubro de 2019, marcando um passo significativo na reforma fiscal do país. O IVA em Angola incide sobre a maioria das transações comerciais de bens e serviços, sendo cobrado em todas as etapas da cadeia de produção e distribuição. A taxa padrão do IVA é de 14%, embora existam algumas exceções e isenções aplicáveis a certos bens e serviços essenciais. Este imposto é aplicado tanto a empresas nacionais quanto a estrangeiras que realizam operações no país. Então, pessoal, de acordo com a nossa introdução, nós temos aqui a informação que o objetivo do IVA foi de modernizar e melhorar o sistema tributário angolano. Nós temos aqui a informação que o IVA foi implementado em Angola no dia 1 de outubro de 2019. Então, nós estamos em 2025, significa que o IVA já entrou em vigor. Mas nós vamos aprender, eu preparei uma linha cronológica desde a implementação do IVA até a data atual, ou seja, desde 2019 a 2025. Nós vamos entender quais são as leis que estão em vigor e quais são as leis que não estão em vigor. Nós estudaremos sobre esses assuntos nas próximas aulas. Então, o IVA, pessoal, como eu disse, o IVA entrou em vigor no dia 1 de outubro de 2019. Nós estudaremos de uma forma mais aprofundada relacionada com essas informações. Nós aqui também temos uma informação muito importante, que o IVA incide sobre a maioria das transações comerciais de bens e serviços. Nós também aprenderemos quais são os bens e serviços que estão isentos de IVA e os que não estão isentos de IVA. Isso tudo nós aprenderemos nos próximos slides. Então, essa introdução praticamente abre portas para aquilo que nós abordaremos nas próximas aulas. E temos aqui outra informação que diz assim: a taxa padrão do IVA é de 14%, ou seja, existem outras taxas, mas a taxa geral do IVA é de 14%. Nas próximas aulas, quando nós abordarmos sobre as taxas, os regimes do IVA, nós aprenderemos sobre outras taxas relacionadas com o IVA, mas a taxa geral, como eu disse, é de 14%. Então, essa taxa de 14% nós utilizaremos quando nós estivermos a fazer os lançamentos da nossa contabilidade para as empresas do regime geral. Depois nós estudaremos tudo isso. Lembrando mais uma vez, pessoal, que nós já fizemos um fecho de contas de uma empresa comercial e prestadora de serviço. Nós fizemos a elaboração do inventário parcial do ativo não corrente, fizemos a elaboração do inventário inicial geral, fizemos a elaboração do balanço patrimonial inicial, estamos a falar do balanço analítico, fizemos a elaboração do balanço sintético, todas as informações, ou seja, todos os fatos patrimoniais que aconteceram na nossa empresa, nós fizemos também o lançamento no diário geral. Temos aqui todas as operações que nós fizemos nas aulas passadas, quando nós estudamos sobre contabilidade. Agora nós estamos a estudar sobre fiscalidade. Nós precisamos também agregar os impostos nas nossas demonstrações financeiras. Temos aqui os pedidos, todos os factos patrimoniais que ocorreram na nossa empresa, desde o dia 1 de janeiro até o dia 31 de dezembro. Temos aqui todos os lançamentos que nós fizemos nos nossos razões, ou seja, nos razões da nossa empresa. Lançamos aqui todos os fatos patrimoniais: compra, venda, despesas, custos, pagamento de impostos. Aqui o único imposto que nós trabalhamos foi o imposto industrial. Achamos aqui o imposto industrial no apuramento de resultado. E depois de nós fazermos os lançamentos, elaboramos o balancete de verificação. Na verdade, o balancete de verificação, que é o resumo de todos os lançamentos que ocorreram nos razonetes. Ou seja, todos os lançamentos que nós fizemos nos razonetes, nós fizemos o resumo então no nosso primeiro balancete. Chamamos de balancete
balancete de verificação. Isso no dia 31 de dezembro de 2023. Depois disso, nós achamos aqui o nosso custo das mercadorias vendidas. Achamos também as nossas amortizações de todos os nossos ativos fixos que fazem parte da empresa. É por isso que nós primeiro fizemos a elaboração do inventário apenas dos elementos do ativo não corrente, para que nós possamos ter informações relacionadas com as amortizações depois, para nós acharmos as amortizações. Depois disso, nós elaboramos então o nosso balancete de regularização. Depois nós fizemos o apuramento de resultados para nós acharmos então o nosso resultado líquido do exercício e aplicarmos então a nossa taxa do imposto industrial de 25% que nós teremos que entregar ao Estado. Depois disso, nós fizemos o balancete final, ou seja, nós temos aqui todas as informações relacionadas com o apuramento de resultado. Nós temos aqui informações que os proveitos e os custos estão com saldos nulos. E temos aqui o nosso resultado líquido do exercício. E temos também a nossa demonstração de resultado. Avançando, pessoal, nós precisamos entender quais são os objetivos da introdução do IVA em Angola. Eu preparei aqui 4 objetivos. O primeiro, estamos a falar do aumento da receita fiscal. O segundo, simplificação e transparência. O terceiro, incentivo ao comércio formal. E o quarto, harmonização com normas internacionais. Quando estamos a falar do aumento da receita fiscal, estamos a falar aqui. A implementação do IVA visa aumentar a arrecadação de impostos de maneira mais eficiente, reduzindo a dependência das receitas provenientes do setor petrolífero. O outro objetivo da introdução do IVA em Angola, estamos a falar da simplificação e a transparência. O IVA é considerado um imposto mais transparente e fácil de administrar em comparação com o antigo imposto de consumo. Isso facilita o cumprimento das obrigações fiscais tanto para as empresas quanto para o governo. Pessoal, depois nós vamos entender também quais são as diferenças entre o imposto sobre valor acrescentado e o imposto de consumo. Nas próximas aulas nós vamos abordar de uma forma geral todos esses elementos. O que vocês têm que se concentrar mesmo será na origem do IVA. Como é que surgiu o IVA e quando é que foi aplicado o IVA em Angola. Então, essas informações são informações um pouco complexas, mas vocês também podem pesquisar, estão à vontade, podem pesquisar outras informações relacionadas também com objetivos da introdução do IVA em Angola. E o terceiro objetivo, estamos a falar do incentivo ao comércio formal. Ao implementar o IVA, o governo angolano pretende incentivar a formalização das empresas e a participação no mercado formal, contribuindo para a economia mais organizada e regulada. E o quarto objetivo da introdução do IVA em Angola, estamos a falar da harmonização com as normas internacionais. A adoção do IVA alinha Angola com as práticas fiscais internacionais, facilitando o comércio e o investimento estrangeiro, além de promover a integração econômica com outros países. Então, pessoal, vocês também estão à vontade, como eu já disse, podem pesquisar sobre esses objetivos da introdução do IVA em Angola. Já agora, pessoal, já está liberada a minha mentoria individual em Contabilidade, Fiscalidade e Recursos Humanos, Direito Empresarial, Fecho de Contas e Relatório em Contas sobre empresas comerciais ou prestadoras de serviço, que nessa mentoria eu te indico como fazer as operações de encerramento de exercício, apuramento de resultados, balancetes e documentos de apoio à elaboração das demonstrações financeiras e o relatório de gestão. Neste sentido, eu te indicarei como fazer a elaboração de um relatório de contas de um salão de beleza. Lembrando que esse salão de beleza específico presta serviço e vende também existências. Então, nós temos aqui todas as informações de um relatório e contas. Nós temos aqui todas as informações relacionadas com o relatório e contas. Nós temos aqui as demonstrações financeiras que precisam estar espelhadas no relatório e contas. Estamos a falar do balanço final, da demonstração de resultado e do mapa de fluxo de caixa. Então, todas essas informações estão disponíveis na mentoria. E a mentoria também abrange como é que nós poderemos fazer a contabilidade de uma determinada clínica. Nós temos aqui todas as informações, desde a criação da clínica até ao balanço final. Ou seja, vamos fazer a constituição da clínica, vamos trabalhar, vamos achar todas as demonstrações financeiras, balanço, demonstração de resultado, vamos fazer o processamento de salário, pagamento de imposto, vamos achar os impostos devidos, vamos trabalhar também com IVA, lembrando que a clínica tem que pertencer ao regime pro rata, porque nós temos aqui vários elementos que não são liquidados, não são cobrados o IVA.
Então, nós temos aqui o balancete de verificação da nossa clínica de janeiro a dezembro. Nós temos aqui todas as informações que estarão disponíveis para quem assinar a mentoria em Contabilidade, Fiscalidade, Recursos Humanos, Direito Empresarial e Fecho de Contas. Então, pessoal, avançando, nós temos aqui os desafios e impactos. A introdução do IVA em Angola trouxe diversos desafios, incluindo a necessidade de adaptação por parte das empresas e a capacitação das autoridades fiscais para administrar o novo sistema. Apesar dessas dificuldades, a implementação do IVA tem o potencial de promover uma maior justiça fiscal e contribuir para a estabilidade econômica do país a longo prazo. Temos aqui o nosso resumo. Em resumo, o IVA em Angola representa uma reforma fiscal importante, destinada a modernizar o sistema tributário, aumentar a arrecadação de receita e promover a formalização da economia. Embora a transição tenha apresentado desafios, os benefícios esperados incluem maior transparência, eficiência e alinhamento com as práticas fiscais globais. Então, pessoal, o objetivo principal do IVA foi o de formalizar a economia, ou seja, a partir da implementação do IVA, passou a ser necessário que as empresas fizessem compras no mercado formal e com empresas, entre empresas com personalidade jurídica. Mas mais adiante nós aprenderemos sobre outros elementos relacionados com o IVA. Então, nós temos aqui a pergunta principal. O que é o IVA? O IVA é uma sigla que significa Imposto sobre o Valor Acrescentado. Outros também chamam de Imposto sobre o Valor Agregado, ou seja, é a mesma coisa, são sinônimos. Então, pessoal, vamos descobrir qual foi, onde foi, quem criou, de onde vem, de que país vem, de que continente vem o IVA. Então, o IVA, ou Imposto sobre o Valor Acrescentado, teve a sua origem na Europa, mais especificamente na França, durante a década de 1954, pela mão do inspetor de finanças Maurice Laurey. Este imposto nasceu por ocasião da reforma fiscal levada a cabo em França, no ano de 1954. Então, pessoal, temos aqui informações que o IVA foi criado na Europa, propriamente em França, por um inspetor das finanças chamado Maurice Laurey, isso em 1954. Então, o contexto da França no ano de 1954 estava a passar por uma reforma fiscal. E na nossa segunda aula, pessoal, nós aprendemos que para que surgisse a Administração Geral Tributária, era necessário que Angola passasse também por uma reforma fiscal. Nós aprendemos na aula passada que a reforma fiscal começou no ano de 2010 a 2014, porque foi em 2014 que surgiu então a Administração Geral Tributária. Então é isso, pessoal. Avançando, nós temos aqui outras informações que dizem assim: foi criado como uma resposta aos desafios enfrentados pelos sistemas tributários tradicionais, que aplicavam múltiplos impostos sobre o consumo em diferentes etapas da cadeia produtiva, resultando em complexidade administrativa, possíveis distorções econômicas e dificuldades de fiscalização. Pessoal, em relação à cadeia produtiva, nós aprenderemos na próxima aula. O primeiro país a adotar o IVA foi a França, em 1954, com a introdução do chamado TVA, que serviu de modelo para outros países europeus. Posteriormente, o IVA foi adotado por diversos países ao redor do mundo, tornando-se um dos impostos mais comuns em sistemas tributários modernos. A popularidade do IVA se deve em grande parte à sua capacidade de gerar receitas de forma eficiente, sua simplicidade relativa em comparação com outros impostos sobre o consumo e sua flexibilidade que permite ajustes para atender às necessidades específicas de cada país. Então é isso, pessoal. Nós temos aqui outra pergunta. Como define-se o IVA? O IVA define-se como um imposto sobre o consumo ou serviços efetuados pelos cidadãos. O IVA é um imposto indireto que tributa o valor acrescentado nas transmissões de bens e prestações de serviço. Ou seja, estamos a falar que o IVA é um imposto que incide sobre o consumo ou serviços. Então, se uma determinada empresa quer comprar determinadas matérias-primas para transformá-los em produtos acabados, ela então terá que suportar o IVA. Ou serviços, pessoal. Se nós contratarmos uma empresa que faz parte do regime geral do IVA, nós vamos ter então que suportar o IVA. Mas, pessoal, para vocês entenderem de uma forma geral, existem 3 regimes do IVA: regime geral, regime simplificado e regime de exclusão. Mas eu estou falando apenas do regime geral, porque o regime geral é o regime principal do IVA. Nas próximas aulas nós vamos entender sobre os regimes.
Então, sempre que uma determinada empresa realiza compra de matérias-primas, como eu já disse, ou existências para venda, ela vai suportar o IVA. Ou quando contrata uma determinada empresa para prestar-nos serviço, nós então também suportaremos o IVA. E as pessoas singulares também suportam o IVA. Nós temos aqui a informação que o imposto sobre o valor acrescentado é um imposto direto, ou seja, um imposto que incide sobre o consumo. Pessoal, existem dois tipos de impostos, impostos diretos e impostos indiretos. Os impostos indiretos são aqueles que surgem com a ocorrência de certas despesas ou aquisições de bens para o consumo ou fruição. Nesse caso, destacamos o imposto de selo e o imposto sobre o valor acrescentado, porque são impostos que incidem sobre o consumo, pessoal. Então, pessoal, para vocês entenderem como é que funciona o IVA de uma maneira ainda muito resumida, porque nas próximas aulas nós vamos desclassificar todas as informações relacionadas com o IVA, nós vamos aprender como é que funciona o IVA na visão do comprador e na visão do vendedor. Então, o IVA é imposto sobre o consumo ou serviços, porque o cidadão suporta o IVA sempre que compra um bem ou um serviço em Angola ou fora de Angola, que nós chamamos de bens importados. Do ponto de vista do comprador, o IVA é um imposto sobre o preço de compra. Do ponto de vista do vendedor, o IVA é um imposto sobre o valor acrescentado. Por isso é chamado de imposto sobre o valor acrescentado, neste ponto da cadeia de produção e distribuição. Então, pessoal, nós temos aqui dois pontos de vista. Temos o ponto de vista do comprador e temos o ponto de vista do vendedor. Nós precisamos entender como é que o IVA vai funcionar em ambos pontos de vista. Então, vamos entender como é que o IVA vai funcionar do ponto de vista do comprador, ou seja, o comprador é aquele que vai fazer o consumo ou a empresa adquirente, que vai comprar matérias-primas, existências, bens para a sua atividade operacional. Nós já aprendemos sobre atividade operacional lá na contabilidade, quando nós estudamos contabilidade. Então, o IVA, do ponto de vista do comprador, nós temos aqui três características como é que nós podemos entender o IVA no ponto de vista do comprador. Primeiro, então aqui no ponto 1, pessoal, o comprador adquire um produto ou serviço de um fornecedor. O preço inclui o IVA cobrado pelo vendedor. Ou seja, pessoal, sempre que nós vamos fazer a aquisição a um fornecedor, vamos imaginar que nós fizemos a aquisição de 100. Este 100 é o valor do serviço ou do produto, mas o nosso fornecedor vai incluir também o IVA. Nós vimos que a taxa geral do IVA é de 14%. Então, ele também vai adicionar 14%. Então, nós iremos pagar, 114. Então, nós iremos pagar 114 kwanzas. Nós iremos pagar o valor do bem mais o IVA, totalizando 114 kwanzas. Então, pessoal, quem cobra o IVA é o nosso fornecedor, não somos nós. E no segundo ponto, nós temos o pagamento do IVA ao vendedor. O comprador paga o valor total, que já inclui o IVA, como nós vimos aqui. Nós, compradores, pagamos o valor total do IVA, ou seja, esses 14 aqui nós é que vamos pagar. Esse IVA foi cobrado pelo vendedor e será entregue ao Estado. Ou seja, pessoal, esse 14 aqui que nós achamos não pertence ao vendedor, mas será entregue ao Estado. Ou seja, o vendedor apenas faz a retenção do imposto. Ele retém 14% porque ele precisa entregar esses 14% ao Estado. E no ponto 3, pessoal, nós temos a dedução do IVA, se for empresa sujeita a imposto. Ou seja, pessoal, nós também vamos estudar sobre a dedução do IVA. Existem empresas que estão cadastradas em determinados regimes, como regime geral e regime simplificado, e até o regime de exclusão, que podem fazer dedução parcial, total do IVA. Ou seja, empresas podem deduzir o IVA pago em compras desde que relacionadas com a sua atividade. Ou seja, pessoal, essa informação é muito importante. Se nós queremos entender as informações relacionadas com a dedução do IVA, nós precisamos entender que nós só fizemos dedução do IVA daqueles bens ou serviços que estão relacionados com a nossa atividade.
Se a nossa empresa, o objetivo social é vender saco de arroz, nós quando realizamos uma venda, ou seja, nós quando realizamos uma compra de saco de arroz, nós vamos suportar o IVA. Então, esse IVA que nós vamos suportar, nós podemos deduzir. Nós podemos deduzir 100% se nós fazermos parte do regime geral do IVA. Mas essa aula é um pouco complexa, nós entenderemos nas próximas aulas, pessoal. Se a empresa vender bens ou serviços sujeitos a IVA, pode recuperar esse imposto no momento da entrega da sua declaração periódica. Então, quando estamos a falar da declaração periódica, estamos a falar da declaração mensal do IVA. Mas, pessoal, nós só fizemos a recuperação do IVA caso nós vamos ter que fazer a diferença entre o IVA liquidado e o IVA dedutível. Ou seja, se nós formos o fornecedor, nós vamos fazer então a diferença entre o IVA que nós cobramos aos nossos clientes e o IVA que nós compramos de nossos fornecedores. Mas vamos entender sobre isso no próximo slide. E finalmente nós temos aqui, os consumidores finais não deduzem o IVA, pois são os últimos da cadeia de consumo. Então, pessoal, se eu fui a uma determinada loja, comprei um computador, eu como pessoa singular não vou fazer dedução do IVA. Apenas as empresas cadastradas no regime geral do IVA podem fazer a dedução do IVA, desde que relacionadas com a sua atividade operacional. Essas são aulas que nós aprenderemos em breve, pessoal. Então, pessoal, para ser mais fácil o entendimento como é que funciona o IVA, do ponto de vista do comprador, eu preparei aqui uma fatura, que aliás essa fatura faz parte da nossa mentoria em contabilidade, fecho de contas, relatório em contas. Nós temos aqui a nossa fatura, ou seja, a nossa empresa Bebê e Saúde LDA fez a compra de perfumes. Nós temos aqui a descrição de todos os elementos, todas as existências que nós fizemos compra. Nós compramos biberões, compramos aqui creme de barbear, compramos creme para as mãos, compramos várias existências. Então, o valor total da compra foi de 6.740.000. Então, pessoal, nossa compra foi de 6.740.000. E na nossa fatura vem discriminado, então, o IVA. Ou seja, nós temos aqui o IVA de 14% que nós precisamos suportar, que nós precisamos pagar. Ou seja, o nosso fornecedor, Clínica Boa Vista, está a cobrar-nos o IVA. Ou seja, esse IVA ele vai entregar para o Estado. O que é que ele fez? Ele fez apenas 6.740.000 vezes 14%, que é a taxa geral do IVA. Nós temos aqui o valor do IVA, pessoal. Então, nós iremos pagar o valor das nossas compras mais o valor do IVA. Isso será igual, então, pessoal, a 7.683.600 kwanzas. Nós teremos que pagar esse valor. Vamos pagar o valor que nós compramos, ou seja, o valor das nossas mercadorias, mais o valor do IVA. Então, nós vamos ter que pagar o total de 7.683.600 kwanzas. Como diz aqui, então, na nossa fatura, nós iremos suportar, então, o total. O valor da existência mais o valor do IVA. É por isso que nós temos aqui o total. Pessoal, quando nós estivermos a estudar sobre as contas relacionadas com a contabilidade, nós vamos fazer o lançamento dessas operações de uma forma como nós aprendemos na contabilidade. Então, pessoal, avançando agora, vamos partir para o ponto de vista do vendedor. Como é que o IVA vai funcionar na visão do vendedor, ou seja, na visão do fornecedor. Então, o IVA do ponto de vista do vendedor, fornecedor de bens e serviços, primeiro estamos a falar da venda de bens ou prestação de serviço. O vendedor aplica o IVA sobre o preço de compra, como nós vimos. Quem aplica o IVA é o vendedor, é o fornecedor. O valor do IVA é cobrado ao comprador, ou seja, o valor do IVA é cobrado ao comprador. Então, se nós formos o fornecedor, nós como fornecedor é que vamos cobrar o IVA, ou seja, vamos liquidar o IVA do cliente. Liquidar significa cobrar, vamos cobrar o IVA do cliente. Segundo, estamos a falar da cobrança do IVA, chamado de IVA liquidado. O vendedor recebe o montante do IVA junto com o preço do produto ou serviço, como nós vimos na fatura. Temos o preço do serviço e temos o valor do IVA. Esse IVA não pertence ao vendedor, ele apenas o reconhece para entregar ao Estado. E no ponto 3 nós temos a dedução do IVA suportado. O vendedor também paga IVA nas suas próprias compras. Pode deduzir o IVA das compras relacionadas com a atividade empresarial. Exemplo,
matérias-primas, equipamentos, serviços, etc. Então, pessoal, o fornecedor, estamos a falar da cadeia, estamos a falar do circuito econômico que nós veremos na próxima aula. Nós, como fornecedor, nós também nos tornamos clientes quando nós queremos fazer a aquisição de bens ou serviços. Então, nós também vamos suportar o IVA nos nossos fornecedores. E quando nós vendemos para os nossos clientes, nós nos tornamos fornecedores dos nossos clientes. Isso é o básico. Sempre que nós fizermos compras relacionadas com a nossa atividade operacional ou empresarial, como nós temos aqui, matéria-prima ou equipamentos, nós podemos fazer a dedução do IVA. Nós veremos no próximo slide como é que nós podemos fazer a dedução do IVA. Lembrando, pessoal, mais uma vez que existem regimes do IVA. Existem 3 regimes do IVA, 3 regimes principais do IVA. O regime geral, o regime simplificado e o regime de exclusão. Também existe o regime de caixa, mas vocês podem pesquisar em breve sobre o regime de caixa. E no quarto ponto nós temos a entrega da declaração e pagamento ao Estado. No final do período fiscal, o vendedor calcula o IVA a pagar ao Estado. Ou seja, no final do mês, o fornecedor vai calcular o IVA, ou seja, ele vai ter que achar se o IVA liquidado foi superior ao IVA dedutível, ou se o IVA dedutível foi superior ao IVA liquidado. É por isso que nós temos aqui a fórmula, pessoal. Nós temos aqui, todo final do mês, todas as empresas cadastradas, todas as empresas no regime geral e no regime simplificado vão fazer então, vão realizar então o apuramento do IVA. O apuramento do IVA nós fizemos apenas o IVA liquidado menos o IVA dedutível sobre as compras. Liquidado por quê? Porque nós cobramos aos nossos clientes. E dedutível por quê? É dedutível porque nós compramos aos nossos fornecedores. Ou seja, compramos matérias-primas, computadores, tudo aquilo que estiver relacionado com a nossa atividade operacional, nós vamos ter que fazer a dedução. E liquidado, como eu já disse, porque nós cobramos por parte dos nossos clientes. Ou seja, os clientes pagaram e aqui nós pagamos aos nossos fornecedores. O apuramento do IVA na declaração fiscal é o processo de cálculo do imposto a pagar ou a recuperar, feito pelos sujeitos passivos registrados no regime geral ou simplificado de IVA. Esse processo envolve a comparação entre o IVA liquidado, cobrado sobre as vendas, prestações de serviços, e o IVA suportado, pago em compras e despesas dedutíveis. Como eu disse, pessoal, temos o IVA liquidado e o IVA suportado. Nós vamos estudar sobre isso em breve, mas é necessário que nós tenhamos uma visão, embora pequena, sobre esses elementos. Então, quando estamos a falar do IVA liquidado, estamos a falar do IVA sobre as vendas, prestação de serviços, o IVA que nós cobramos aos nossos fornecedores. E o IVA suportado, estamos a falar do IVA que nós suportamos quando nós fazemos a aquisição de matérias-primas relacionadas com a nossa atividade aos nossos fornecedores. É por isso, pessoal, que nós temos aqui o IVA suportado e o IVA dedutível. Parecem ser a mesma coisa, mas não são. Nós suportamos sempre, pessoal. Todas as empresas suportam. Todas as empresas suportam sempre que fazem aquisição de determinados materiais. Nas empresas, claro, né, que têm o direito, então, de liquidar o IVA, ou seja, de cobrar o IVA aos seus clientes. Nós podemos suportar o IVA de 100, suportamos o IVA de 100, mas apenas vamos retirar 10%. Esse 10% está relacionado com as empresas do regime de exclusão, que nós aprenderemos mais à frente. Ou também poderemos deduzir 100%. Tudo isso nós estudaremos nas próximas aulas. Então, pessoal, desse apuramento aqui do IVA, se o resultado for positivo, IVA a pagar, ou seja, se o IVA liquidado menos o IVA dedutível for positivo, estamos a falar que nós temos IVA a pagar. O sujeito passivo deve liquidar o valor até o prazo estipulado pela lei, pela administração fiscal. E se o IVA liquidado for inferior ao IVA dedutível, estamos a falar do IVA a recuperar, ou seja, pode compensar esse valor em declarações futuras.
Em certas condições, pode solicitar o reembolso ao Estado. Nós, então, pessoal, temos aqui uma informação muito importante que nós podemos fazer reembolso ao Estado. Se o nosso IVA, se o nosso IVA dedutível, for, então, superior ao IVA liquidado, nós estaremos perante a um reembolso ao Estado. Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje, uma aula muito interessante relacionada com a origem do IVA. Nós começamos... pessoal, pode parecer um pouco complexo, mas nas próximas aulas nós aprenderemos mais sobre o IVA. Nós aprenderemos o que é o IVA suportado, o IVA dedutível, o IVA liquidado, IVA reembolsos, IVA a favor do Estado, IVA a favor da empresa e outras informações relacionadas com o IVA na contabilidade. Mas, pessoal, vocês também pesquisem outras informações relacionadas com o IVA. Porque na próxima aula nós daremos continuidade, vamos estudar sobre os requisitos do IVA. Então é isso, pessoal. Subscreva o canal, dê like no vídeo. Não se esqueçam de assinar a mentoria em contabilidade, fiscalidade, recursos humanos e direito empresarial. E nos vemos na próxima aula.